Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu vou falar da polêmica que eu me meti com os emos, com os coloridos. A vida dá voltas. Porque eu lembro que eu falei alguma groselha, alguma abobrinha sobre o NX0 e sobre o Fresno. Eu me arrependi, sabe? Foi numa entrevista com o Lobão. E eu falei algum comentário que as letras deles... Tem uma frase que eu achei assim maravilhosa, que o Restart faz o Fresno parecer Dostoiévski. Essa frase realmente é lapidar. Mas aí é que tá, eu acho que essas bandas às quais eu me referi, eu reconheço com certo desdém, cara. Com certo desdém é muito legal também. Na verdade, cara, eu acho que talvez a comparação não seja válida na medida em que essas bandas, cara, são mais pra menudo do que... Quis o destino, depois de eu falar essa maldade, que eu fosse procurar o Lucas Silveira do Fresno para produzir o último disco de estúdio do Capital, o Sonora. Quer saber, nesse momento, falando do NX e do Fresno, foi um engano. E mesmo antes de chamar o Lucas para produzir o disco do Capital, eu já tinha procurado, já tinha falado com o Lucas, já tinha me desculpado com ele pessoalmente. Pô, não devia ter dito aquilo. Eu lembro que foi na MTV, durante uma entrevista, eu estava numa conversa com o Lobão, que é um cara que se caracterizou assim, por uma metralhadora giratória, de se pautar muito por esculhambar os outros, sabe? A obra dos outros. Pode ser o povo da MPB, pode ser o Caetano, pode ser o Gil. E eu acho que durante muito tempo eu fazia algo um pouco parecido. Eu lembro, por exemplo, que a gente pegava muito no pé da geração que nos precedeu, da geração justamente do Caetano e do Gil. Isso estou falando quando eu era adolescente, quando a gente estava começando a tocar. Eu via a nossa geração, a geração de Brasília e a música que estava se fazendo em São Paulo, no Rio, no Brasil, como a música urbana brasileira. E eu achava que, de algum modo, ela vinha em oposição bastante pretensioso da minha parte, mas como se ela viesse em oposição à Tropicália. E é uma coisa mais odara, mais riporonga, mais praiana, MPB. Essa era a geração que tinha nos precedido. Para entender a nossa geração, talvez fosse necessário entender o contexto no qual nós tínhamos surgido, com um discurso muito mais reto, sem muitas coisas excessivamente abstratas. O discurso, tal como a música, apontava em uma outra direção alternativa, que usava muitas vezes o discurso da Tropicália como quase um contraponto. Nós não tínhamos tantas licenças poéticas, era tudo mais, como diria o Chorão, papo reto. Era tudo mais ali na cara. E quando nós surgimos, eu lembro que muitas vezes, em retrospecto, eu lembro de eu falando que eu não tinha muito respeito pelo Caetano ou pelo Gil, que nós éramos uma outra onda. Me arrependo de tudo isso, era uma bobagem. Acho que você não precisa de uma muleta para afirmar a sua música, você não precisa pisar em ninguém. Você não precisa, porque às vezes eu acredito que dá a impressão que você está torcendo muito mais pelo fracasso alheio do que o seu próprio sucesso. Que para gostar da gente você precisa odiar outro tipo de música. E eu não acredito que as coisas funcionem muito desse jeito. E foi uma coisa que foi mudando na minha percepção musical na medida em que eu fui me envelhecendo, na medida que eu fui me tornando mais velho, e eu fui tomando um certo desgosto por pautar o meu discurso por uma necessidade de uma oposição a um determinado artista ou estilo musical. Eu acredito que eu posso perfeitamente fazer a minha música e buscar a minha própria expressão sem que seja imprescindível o massacre de outra pessoa. Eu prefiro pensar, quando eu me falo da minha música, da minha obra, falar das coisas que me inspiram, das coisas positivas
inclusive quase por karma, sabe? Das coisas que incendeiam a minha imaginação e a minha criatividade. Não é necessário aviltar ou menosprezar ou subestimar a obra de ninguém. E foi nesse contexto, talvez, que eu tenha falado também do Fresno e do NX. Estava vendo o caminho que o rock brasileiro estava seguindo. E eu via as gerações se sucedendo no rock brasileiro. Eu via o Raul, a Rita, os Mutantes, depois a nossa geração, depois você tem o Charlie Brown, você tem o Planet Hemp, você tem os Raimundos. As gerações foram todas se seguindo. Depois você tem o CPM. E a impressão que eu tinha era que o rock tinha, em algum momento, tinha tropeçado, em que a chama tinha sido passada adiante para a geração do século XXI, teria havido um tropeço qualitativo, que teria diminuído a qualidade. E eu acredito que estaria, talvez, principalmente visível em artistas como, por exemplo, Restart, que ali teria havido uma queda vertiginosa na qualidade da produção do rock brasileiro. Mas a verdade é que havia e há muito talento nessa geração. Talvez eu estivesse olhando no lugar errado. E o que talvez me coubesse, o correto a fazer naquele momento, era de procurar os artistas, fazer uma coisa mais afirmativa, positiva, de procurar os artistas talentosos e dar minha visibilidade a eles, falar das coisas que eu aprovo e não ficar me pautando por bad vibes e acho que é mau karma. E o incrível é que eu fui falar isso depois, eu me arrependi, e eu fui falar para o Restart também. Não que eu gosto da música deles, eu não gosto, enfim, eu acho que outros artistas estavam se saindo melhor naquele momento. Mas eu fui procurá-los e dizer, puta, eu não quero pautar a minha carreira por assim, eu não quero ser conhecido como um cara que você vai procurar para ver do que ele desgosta, de quem que ele vai falar mal agora. Vamos ver o Dinho espinafrando alguém. Puta, não quero isso para mim. Acho mau karma e eu prefiro me concentrar nas coisas positivas. E olha só, e a grande ironia do destino, uma das grandes coisas positivas que está acontecendo nesse exato momento no rock brasileiro, justamente é o Fresno. Lucas Silveira é um exímio músico, um artista full-time, 24 horas por dia. É um grande compositor, é um grande letrista, é um grande músico. E eu acho que hoje em dia, no rock, na cena do rock brasileiro, você tem grandes nomes. Vários outros nomes de rock independente, de metal, de punk rock, de rock corporativo, mais comercial. Você tem grandes nomes em todas essas direções. E eu prefiro sublinhar e apontar a direção nas coisas positivas do que me pautar por coisas negativas. E é o que eu vou fazer sempre, de agora em diante. É isso.